Saudações! Vamos para mais um vídeo aí, salve, salve a todos vocês! E no vídeo de hoje vamos falar sobre blocos econômicos. Então, já se inscreve aí no canal, você que está estudando para o Enem, você aí que é meu aluno, você aí que quer saber mais sobre os blocos econômicos, sei lá por quê, deixa um comentário, deixa um like e liga o sininho para saber sobre os novos vídeos que vão brotar aí, tá? Então, gente, blocos econômicos, vamos lá. Os blocos econômicos basicamente são um acordo que os países vão fazer entre si. Eles vão... a gente tem agora no comércio mundial uma disputa muito grande entre as economias mundiais. Então, os blocos econômicos surgiram como um acordo entre países para aumentar as relações entre si. Geralmente países que possuem uma certa proximidade geográfica. Então, esses blocos econômicos, eles têm diversas características, tá? E o entrosamento deles depende dos países membros desses blocos econômicos, do quanto eles estão dispostos a entrar nos acordos que são principalmente comerciais para aumentar o fluxo de mercadorias, de capitais, de pessoas entre os países membros do mesmo bloco, certo? Então aqui, ó, tá listado aqui quais são esses níveis de integração de um bloco econômico. A começar com zona de livre comércio. Zona de livre comércio é justamente a redução das tarifas alfandegárias dos produtos que são comercializados entre os países membros do mesmo bloco. Então, se eu tenho determinada tarifa alfandegária que o Brasil ele faz com os Estados Unidos, essas tarifas vão ser menores para os países membros do bloco econômico do qual o Brasil faz parte. Já adiantando, é o Mercosul, o Mercado Comum Sul-Americano, que foi criado com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, certo? A gente tem diversos blocos econômicos do mundo e a gente já vai até falar sobre o bloco econômico que tem um maior nível de integração, que inclusive foi o primeiro, que é a União Europeia. A gente já vai falar porque os níveis de integração, só alguns desses níveis de integração, apenas a União Europeia que possui. Então o próximo aí é União Aduaneira. Porque olha só, além de abrir os mercados internos, ele regulamenta também o comércio do bloco com países, com as nações que estão fora do bloco. Então, o bloco econômico, se um país quer fazer relação com outro país fora do bloco econômico, tem todo um conjunto de regras que já foram criadas pelo bloco econômico que esse país faz parte para poder fazer comércio com esse país fora do bloco econômico que ele pertence. Então, União Aduaneira, além de abrir os mercados internos, regulamenta o comércio do bloco com as nações de fora. Mercado Comum permite ainda a livre circulação de capital, serviço e pessoas, certo? Então, para dar o exemplo aí dentro da União Europeia, que é esse bloco econômico que tem esses maiores níveis de integração, a União Europeia tem 28 países, a Europa tem 48, 49, por causa de Kosovo. Então a gente tem essa enorme quantidade de países dentro da Europa, mas nem todos vão fazer parte da União Europeia, certo? Então, os países que fazem parte da União Europeia, desses 27, é porque agora também eu tinha que estar com uma lista aqui sobre os países da União Europeia. A gente vai fazer um vídeo só sobre a União Europeia, certo? É porque a gente teve recentemente a saída do Reino Unido da União Europeia, naquilo que a gente conhece como Brexit. E aí, nesse outro vídeo, a gente vai falar os motivos pelo qual o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia nesse Brexit. Brexit, Bretanha, exit, saída, certo? E aí a gente vai ver quais são os países que ficaram aí dentro da União Europeia. Foi? Então, livre circulação de pessoas, mercadorias, é o seguinte: dos países da União Europeia, que não são todos, que possuem a livre circulação de pessoas, se eu quiser ir para os Estados Unidos, eu preciso de um passaporte, tem toda uma burocraciazinha para mim ir para outro país. Trocar a moeda, a gente já vai falar nisso daí. Então,
dentro desses países da União Europeia que assinaram o Tratado de Schengen, que promove essa livre circulação de pessoas, tipo, eu estou em Portugal, eu posso ir para a Espanha de trem. Tipo, eu saio de Portugal, vou para a Espanha, vou para a França, vou para a Alemanha, de trem, sem precisar de passaporte, como se estivesse saindo do Rio de Janeiro e indo para São Paulo, como se estivesse saindo de um estado brasileiro e indo para outro. Os países até são pequenos dentro da Europa, né? Se pegar a França, ela tem mais ou menos o tamanho de Minas Gerais, então são pequenos em relação ao Brasil. Então, eu trafego entre esses países livremente, é só eu pagar a passagem, pum, acabou. Eu não tenho burocracia, eu tenho a livre circulação de pessoas, como se eu estivesse trafegando dentro do mesmo país, certo? E por fim, união econômica e monetária. É o que eu falei que já ia falar disso, sem precisar trocar de moeda. Muitos dos países da União Europeia, não todos, decidiram ter uma moeda única. Eles não têm mais uma moeda exclusiva para cada um desses países que assumiram o euro como moeda. Então aqui, ó, União Econômica e Monetária, evolução do mercado comum. Os países adotam a mesma política de desenvolvimento e também adotam uma moeda única. Então percebam aí que o bloco econômico ele tem vantagem e tem desvantagem. Por exemplo, os países, as empresas transnacionais de um determinado país, elas vão ter que fazer comércio com outros países segundo a regulamentação do bloco econômico. Eu elenquei aqui, eu escrevi aqui, algumas vantagens e desvantagens de estar ou não se fazendo parte de um bloco econômico. Estar ou não, de estar se fazendo parte do bloco econômico. Se você está nesse bloco econômico, você tem determinada vantagem ou desvantagem. Eu coloquei aqui algumas vantagens e desvantagens. Tá? Aqui, ó, vantagem. Estou com o laptop aqui na minha frente. Vantagem, menor custo dos produtos, certo? Que é consequência de maior produção para atender o mercado consumidor. Então, menor custo de produtos. Com a disseminação de tecnologia entre os países membros, a gente tem uma maior eficiência da produção, da comercialização e da administração. A gente também tem vantagens competitivas por conta da eliminação de tarifas e a gente tem o aumento do consumo que permite maior rapidez do ciclo de produção. Desvantagens agora. Qualquer empresa, é aquilo que eu estava falando, qualquer empresa que queira participar de um bloco comercial faz concessões comerciais. Ela tem que adotar aquilo que o bloco determina. Tem a perda da soberania nacional. Não é o país que vai estar mandando diretamente, vai ter que conversar com todos os países que fazem parte do bloco econômico para ver qual vai ser o direcionamento que vai ser dado ao bloco econômico, certo? A gente também tem o enfraquecimento do multinacionalismo perante o regionalismo criado por blocos comerciais cada dia mais potentes. Como assim multinacionalismo? Então, o comércio com o restante dos países fora do bloco econômico que um determinado país pertença vai ficar meio que problemático, porque eu vou deixar de fazer comércio com algum tipo de comércio com outro país, vou enfraquecer o comércio com outro país fora do meu bloco para fortalecer o comércio que eu tenho com o país dentro do meu bloco. Fora que, como eu disse para vocês, eu vou fazer o comércio como bloco econômico. Lógico, gente, os blocos econômicos têm níveis para fazer isso ou não. Como eu disse para vocês, a União Europeia tem todos os níveis do bloco econômico que a gente se listou lá em cima. Nem todos os blocos econômicos existentes possuem todos esses níveis. Então, algumas vantagens e algumas desvantagens não vão ser de todos os blocos econômicos, tá, existentes. E, por fim, a polarização geopolítica do mundo. Nessa luta, as pequenas nações e os países subdesenvolvidos continuarão a ser os maiores perdedores. Por quê? Se a gente pegar para analisar alguns blocos econômicos que têm países desnivelados economicamente, a gente vê que as características que fazem um bloco econômico ser um bloco econômico acabam por não ser totalmente vantajosas para os países subdesenvolvidos que são daquele bloco.
Como exemplo, eu posso dar o NAFTA, que é o bloco econômico que reúne todos os países da América do Norte, o México, o Canadá, os Estados Unidos e o México. E aí, se você observar nessa história, as empresas norte-americanas entram com maior facilidade no México. E elas querem muito entrar com maior facilidade no México, pagando menos para entrar no México e ainda se aproveitando da mão de obra mais barata do mexicano no México. A gente tem, por exemplo, na fronteira entre Estados Unidos e México, as chamadas indústrias maquiladoras, que são na fronteira entre México e Estados Unidos, do lado mexicano. A gente vai ter papo de 3.000 fábricas norte-americanas utilizando a mão de obra mais barata mexicana. Agora, qual é a tecnologia, qual é as empresas que vão para os Estados Unidos saídas do México? Porque a gente sabe que a gente tem um desnivelamento tecnológico entre os países que fazem parte do mesmo bloco econômico e são de níveis econômicos diferentes, como é o caso que eu estou citando aqui dos Estados Unidos e o México. Então, o México ele sai numa desvantagem tremenda. Fora que os níveis de integração entre Estados Unidos e o México não permitem, por exemplo, a saída, como é o da União Europeia, que eu citei lá, da livre circulação de pessoas. Não permite que o mexicano entre nos Estados Unidos com facilidade, muito pelo contrário. Os Estados Unidos nem quer nenhum latino, incluindo nós, que somos latinos americanos, lá no território deles. Muito nos Estados Unidos a gente encontra a chamada xenofobia, que a gente encontra pra caramba também nos países europeus, geralmente os países desenvolvidos que não querem a galera que mora nos países mais pobres entrando dentro do seu país para roubar o seu trabalho, para um monte de fatores. A gente pode falar disso em população, a gente tem vídeo falando sobre população, a gente fala sobre xenofobia. Então, e sobre os motivos pelo qual esses camaradas têm essa xenofobia. Então, percebam que dentro de um mesmo bloco econômico, a situação entre dois países com desenvolvimento econômico diferente não é favorável para o país mais pobre. Então, para eu ter maiores benefícios dentro de um bloco econômico, é melhor que eu esteja dentro de um bloco econômico cujos países tenham um nível econômico aproximado ao meu. Ok? Então a gente pode dar uma maior profundidade a esse assunto mais para frente em outro vídeo, para não deixar esse vídeo muito longo. Mas eu acredito que vocês tenham conseguido entender mais ou menos, eu espero, o que é um bloco econômico. A gente pode continuar esse debate aqui nos comentários ou nos nossos canais, que a gente pode estar conversando aí no Instagram, Leandro180383, no grupo do Facebook Geografia em Foco Professor Leandro. Então, e para os meus alunos que estão lá no Clipe Escola e no Google Classroom. E em breve também com as nossas aulas presenciais. Certo? Então, gente, até o próximo vídeo. Valeu! Fui!